Existe um silêncio ensurdecedor que paira sobre a história da humanidade, um vazio deliberado onde deveriam existir respostas. Por séculos, fomos alimentados com uma versão sanitizada da criação, uma narrativa cuidadosamente editada que começa com Adão e Eva em um jardim paradisíaco e termina com promessas vagas de um fim apocalíptico. Mas e se eu te dissesse que essa história que você conhece é apenas um fragmento, uma versão censurada de uma verdade muito mais profunda e perturbadora? Os textos que foram deixados de fora da Bíblia que você conhece não foram esquecidos por acaso. Eles foram deliberadamente suprimidos, escondidos nas sombras da história, porque continham informações que poderiam abalar os próprios alicerces de tudo o que nos foi ensinado sobre quem somos e de onde viemos. Quando os concílios religiosos se reuniram nos primeiros séculos da era cristã, eles não estavam simplesmente organizando textos sagrados. Eles estavam construindo uma narrativa controlada, selecionando meticulosamente quais livros seriam incluídos e quais seriam banidos para sempre. O livro de Enoque, os jubileus, os textos gnósticos, os manuscritos que falavam de anjos rebeldes, de gigantes que caminhavam sobre a terra, de mundos anteriores que foram destruídos e recriados. Todos eles foram sistematicamente removidos, rotulados como apócrifos, heréticos, perigosos. Mas perigosos para quem? Para quê? A resposta é tão simples quanto aterrorizante. Perigosos para aqueles que queriam manter a humanidade na ignorância sobre sua verdadeira origem e seu destino cósmico. Esses textos revelavam segredos que não deveriam ser conhecidos, verdades que desafiariam o controle estabelecido sobre as massas. Nos porões empoeirados de monastérios antigos, nas cavernas do Mar Morto, nos arquivos secretos do Vaticano, esses manuscritos sobreviveram contra todas as probabilidades. Eles esperaram pacientemente por milhares de anos, preservando uma narrativa alternativa que conecta o momento da criação ao apocalipse final, através de uma linha profética que nunca foi quebrada. Quando você lê esses textos com olhos abertos, algo extraordinário acontece. As lacunas na história bíblica tradicional começam a se preencher. As contradições que sempre incomodaram até mesmo os crentes mais devotos, de repente fazem sentido. Você percebe que a história da humanidade não começa com Adão, mas muito, muito antes. E que o fim que nos espera foi planejado desde o princípio como parte de um ciclo cósmico de criação, destruição e renovação que transcende nossa compreensão linear do tempo. O livro de Enoque, por exemplo, não é apenas uma curiosidade histórica ou uma relíquia religiosa obscura. É um documento explosivo que detalha a rebelião de 200 anjos que desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para corromper a humanidade. Esses seres, conhecidos como os vigilantes, não apenas caíram do céu em um sentido metafórico, eles literalmente intervieram na história humana, compartilharam conhecimentos proibidos sobre metalurgia, feitiçaria, astrologia e manipulação genética. Eles se acasalaram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes chamados Nefilins, que dominaram a Terra com violência e depravação. E aqui está o ponto crucial que foi censurado. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Os textos sugerem que houve criações anteriores, experimentos divinos que saíram terrivelmente errados, mundos que precisaram ser destruídos e reiniciados, porque a corrupção havia penetrado tão profundamente que não havia salvação possível. Por que essa informação foi considerada tão perigosa? Porque ela muda completamente nossa compreensão do que significa ser humano e qual é nosso papel no cosmos. Se houve mundos antes do nosso, se houve humanidades anteriores que foram extintas, então a história não é uma linha reta do Éden ao Apocalipse, é um ciclo. E se é um ciclo, então o que está acontecendo agora já aconteceu antes.
Os sinais que vemos ao nosso redor, o caos crescente, a corrupção moral, os avanços tecnológicos que ultrapassam nossa sabedoria para controlá-los, tudo isso são ecos de padrões antigos se repetindo. Os textos proibidos não estavam apenas registrando história passada. Eles estavam fornecendo um mapa do futuro, mostrando os estágios pelos quais uma civilização passa antes do inevitável reinício cósmico. A supressão desses textos também serviu para nos desconectar de um entendimento mais profundo sobre a natureza multidimensional da realidade. Enoque descreve suas viagens pelos 7 céus, pelos portais dimensionais, pelos lugares onde almas são julgadas e destinos são decididos. Ele fala de calendários cósmicos, de ciclos de tempo que governam eventos terrestres, de uma ordem universal que opera em escalas que desafiam a compreensão humana. Quando esses conceitos foram removidos do conhecimento público, a humanidade foi efetivamente aprisionada em uma visão limitada e materialista da existência. Fomos ensinados a ver apenas o que está diante de nossos olhos físicos, a acreditar apenas no que pode ser medido e pesado. Mas os textos antigos nos dizem que essa realidade física é apenas uma fina camada sobre dimensões muito mais vastas e complexas, onde batalhas cósmicas pelo destino da criação estão constantemente sendo travadas. E aqui está a verdade mais perturbadora de todas. Esses textos não foram suprimidos porque eram falsos ou fantasiosos. Eles foram suprimidos porque eram verdadeiros demais. Eles continham conhecimento operacional sobre como o universo realmente funciona, sobre as forças que governam nossa existência, sobre os ciclos de tempo que determinam quando civilizações ascendem e quando devem cair. Esse conhecimento nas mãos das massas representaria uma ameaça ao poder estabelecido, porque pessoas que entendem os verdadeiros mecanismos da realidade não podem ser facilmente controladas ou manipuladas. Elas começam a fazer perguntas perigosas. Elas começam a ver padrões que não deveriam ver. Elas começam a se preparar para o que está por vir, em vez de serem pegas de surpresa quando o ciclo se completa novamente. E é por isso que agora, mais do que nunca, precisamos recuperar esses textos, estudá-los, compreendê-los, porque o relógio cósmico está marcando as horas finais e apenas aqueles que conhecem a verdadeira história poderão entender o que está prestes a acontecer. Antes do começo, o mundo que existiu antes de Adão. A narrativa que nos foi contada começa com as palavras: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." Mas essa frase carrega um segredo oculto que poucos percebem. A palavra hebraica usada para criou é bara, que implica criação do nada, mas o versículo seguinte diz que a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Era sem forma ou havia se tornado sem forma? Esse detalhe gramatical pode parecer insignificante, mas estudiosos dos textos originais descobriram algo chocante. Existe uma lacuna temporal entre esses 2 versículos, um vazio na narrativa que esconde éons de história não contada. Os manuscritos antigos que foram excluídos da Bíblia preenchem esse vazio com revelações perturbadoras sobre mundos que existiram antes de Adão. Civilizações que floresceram e pereceram em eras anteriores à humanidade que conhecemos. Não estamos falando de milhares de anos, mas de ciclos cósmicos que se estendem por períodos inimagináveis de tempo. O livro dos Jubileus, considerado escritura sagrada por algumas tradições, mas banido por outras, descreve explicitamente múltiplas criações anteriores. Ele fala de eras dos anjos que precederam a era da humanidade, períodos em que seres celestiais governavam dimensões físicas antes que o primeiro humano fosse formado do barro. Enoque vai ainda mais longe.
descrevendo suas visões de mundos destruídos, de civilizações angelicais que se rebelaram e foram exterminadas, de experimentos divinos na criação de vida consciente que resultaram em abominações que precisaram ser apagadas da existência. Esses não são contos mitológicos ou alegorias espirituais. Eles são registros históricos de testemunhas que alegavam ter acesso a conhecimento divino, que foram levadas em visões para ver os arquivos cósmicos onde toda a história da criação está armazenada. E o que eles viram deveria nos fazer questionar tudo o que pensamos saber sobre nossa origem e nosso lugar neste universo. A teoria da criação pré-adâmica não é apenas especulação teológica obscura. Ela resolve inúmeros enigmas que atormentam tanto a ciência quanto a religião. De onde Caim conseguiu sua esposa se Adão e Eva foram os primeiros humanos? Por que Caim teve medo de ser morto por quem quer que o encontrasse, se apenas seus pais e irmão Abel existiam? Por que ele construiu uma cidade quando não havia população para habitá-la? A resposta que os textos suprimidos fornecem é tão simples quanto revolucionária. Já existiam outras humanidades, outras linhagens de seres criados em eras anteriores. Adão não foi o primeiro humano. Ele foi o primeiro humano de uma nova criação, de um novo ciclo, o progenitor de uma linhagem específica destinada a cumprir um propósito único no plano cósmico. As outras humanidades, corrompidas pelos vigilantes e pelos experimentos genéticos que produziram os nefilins, continuaram existindo paralelamente até que o dilúvio finalmente purificou a terra de todas elas, exceto da linhagem preservada através de Noé. Os vigilantes são a chave para entender o que realmente aconteceu nessas eras pré-adâmicas. Esses 200 anjos que desceram ao Monte Hermon não estavam simplesmente caindo em pecado. Eles estavam executando uma intervenção deliberada na genética e na cultura humana, compartilhando tecnologias e conhecimentos que aceleraram artificialmente o desenvolvimento de civilizações que não estavam prontas para esse poder. Enoque nomeia cada um dos líderes desses vigilantes e descreve especificamente que conhecimentos cada um deles trouxe. Azazel ensinou os humanos a fazer espadas, facas, escudos e armaduras, transformando a guerra em uma arte mortífera. Senjaza liderou o pacto e ensinou encantamentos e magia negra. Armar os ensinou como quebrar maldições. Baraquijal ensinou astrologia. Cocabel ensinou a leitura de presságios nas estrelas. Ezequiel ensinou conhecimento sobre as nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. E Sariel ensinou o curso da lua. Esses não eram conhecimentos místicos abstratos, mas ciências operacionais que permitiam a manipulação da realidade física e espiritual. Mas a transgressão mais grave dos vigilantes não foi compartilhar conhecimento, foi a corrupção genética. Quando esses anjos se acasalaram com mulheres humanas, eles não estavam apenas quebrando um tabu moral. Eles estavam contaminando o DNA humano com material genético de origem celestial, criando híbridos que não deveriam existir. Os nefilins resultantes dessa união eram gigantes, não apenas em estatura física, mas em poder e capacidade. Eles possuíam força sobre-humana, longevidade extrema e habilidades que desafiavam as leis naturais. Mas sua existência representava uma ameaça existencial ao plano divino para a humanidade. Se o genoma humano fosse completamente corrompido por essa hibridização, não haveria mais humanos puros, através dos quais as promessas proféticas poderiam se cumprir. É por isso que o dilúvio se tornou necessário, não como punição caprichosa, mas como esterilização cirúrgica de uma contaminação que ameaçava destruir todo o propósito da criação. Noé foi preservado especificamente porque sua linhagem genética permaneceu perfeita em suas gerações.
não corrompida pela intervenção dos vigilantes. A arqueologia moderna tropeça constantemente em evidências que apontam para essas civilizações antediluvianas avançadas, mas a interpretação dessas descobertas é sistematicamente suprimida ou ridicularizada. Estruturas megalíticas ao redor do mundo, construídas com precisão que desafia nossa tecnologia atual, usando blocos de pedra pesando centenas de toneladas, encaixados com tolerâncias de milímetros, sem uso de argamassa. Mapas antigos como o mapa de Piri Reis, que mostram continentes com precisão impossível para a tecnologia da época, incluindo o contorno da Antártida sem sua camada de gelo, que só poderia ter sido mapeada há mais de 10.000 anos. Artefatos fora do lugar encontrados em estratos geológicos que datam de milhões de anos. Objetos manufaturados enterrados em camadas de rocha que supostamente precedem a existência humana. Lendas de todas as culturas do mundo falam de gigantes, de deuses que desceram dos céus, de cataclismos globais que destruíram civilizações avançadas. Esses não são mitos independentes surgidos por coincidência. São memórias fragmentadas de eventos reais, ecos de eras que nos precederam. E aqui está a revelação mais perturbadora. Esses ciclos não pararam. A intervenção dos vigilantes antes do dilúvio foi apenas o primeiro ato documentado de um padrão que se repete ao longo da história. Após o dilúvio, os textos antigos falam de um segundo descenso, uma nova onda de intervenção não humana que produziu os gigantes mencionados quando os israelitas exploraram Canaã. Og, rei de Bazã, cuja cama media mais de 4 metros de comprimento. Golias de Gate, com seus quase 3 metros de altura. As tribos de Refaíns, Enaquins, Emins e Zanzumins, todas descritas como remanescentes de raças de gigantes. Esses não eram simplesmente humanos altos. Eram evidências de que a corrupção genética dos vigilantes não foi completamente eliminada pelo dilúvio, que algo dessa contaminação sobreviveu através de linhagens específicas que Noé não conhecia ou não podia controlar. E se esse padrão se repetiu após o dilúvio, o que nos faz pensar que ele não está se repetindo agora, em nossa própria era, enquanto estamos cegos demais para perceber os sinais ao nosso redor. Os textos não contam apenas sobre o passado. Eles alertam sobre um futuro onde o mesmo ciclo se completará novamente, onde a humanidade enfrentará novamente a escolha entre pureza e corrupção, entre preservação e aniquilação. O Éden oculto, portais, conhecimento e a verdadeira queda. O jardim do Éden que nos foi ensinado é uma fábula simplificada, uma história moral sobre desobediência e consequências. Mas os textos suprimidos revelam algo infinitamente mais complexo e perturbador. O Éden não era simplesmente um jardim físico localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates. Era um ponto de intersecção dimensional, um portal entre o reino celestial e o reino terrestre, um lugar onde as barreiras entre mundos eram finas o suficiente para permitir comunicação e trânsito direto entre seres de diferentes planos de existência. Os textos gnósticos descrevem o Éden como um pleroma, uma plenitude onde todas as dimensões da realidade convergiam em harmonia. Adão e Eva não eram apenas os primeiros humanos de uma nova criação. Eram protótipos destinados a habitar esse espaço liminar. Seres híbridos com corpos físicos, mas consciências capazes de perceber e interagir com realidades espirituais. Sua queda não foi apenas sobre comer uma fruta. Foi sobre o colapso desse portal dimensional e o aprisionamento da consciência humana no reino puramente material. A serpente no Éden é possivelmente o símbolo mais mal compreendido de toda a narrativa bíblica. A interpretação tradicional a identifica simplesmente como Satanás ou o diabo,
mas os textos mais antigos apresentam uma imagem muito mais complexa e inquietante. O livro de Enoque e os textos gnósticos identificam a serpente não como um único ser, mas como uma representação de uma facção de entidades celestiais que se opunham ao plano divino para a humanidade. Em algumas tradições, a serpente é identificada com Samael, um arcanjo que governava o mundo material antes da criação de Adão e que via a humanidade como uma ameaça ao seu domínio. Em outras, a serpente representa os próprios vigilantes, que viam na humanidade uma oportunidade para criar uma raça híbrida que servisse aos seus propósitos. O conhecimento que a serpente ofereceu não era simplesmente a consciência moral do bem e do mal. Era conhecimento operacional sobre como a realidade funciona, sobre os códigos e frequências que governam a manifestação física, sobre como manipular as forças fundamentais da criação. Era gnose, sabedoria oculta, que poderia tornar humanos semelhantes aos deuses. Mas aqui está o segredo crucial que foi censurado. Havia duas árvores no centro do Éden, não uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão e Eva comeram, e a árvore da vida, da qual foram impedidos de comer após a queda. Essa distinção não é acidental ou decorativa. Ela representa dois tipos diferentes de gnose, dois caminhos para transcender a condição humana limitada. A árvore do conhecimento oferecia consciência cognitiva, a capacidade de discernir, julgar, escolher, manipular. Mas sozinha, essa consciência sem imortalidade criava um problema terrível. Humanos com conhecimento de deuses, mas presos em corpos mortais, capazes de compreender eternidade, mas destinados a perecer. É por isso que Deus, após a queda, bloqueou imediatamente o acesso à árvore da vida e posicionou querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho até ela. Não por crueldade, mas por necessidade. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida após comerem da árvore do conhecimento, eles teriam se tornado imortais em um estado de rebelião e separação de Deus, eternamente aprisionados na consciência de sua própria queda, incapazes de morte e, portanto, incapazes de redenção. Os manuscritos do Mar Morto e os textos de Nag Hammadi revelam algo ainda mais chocante sobre o que realmente aconteceu no Éden. Eles sugerem que a queda foi, em certo sentido, necessária e até mesmo planejada como parte de um processo maior de evolução da consciência. Segundo essas tradições gnósticas, o Deus que criou o mundo material, o Demiurgo, não era a fonte suprema da divindade, mas uma entidade inferior que aprisionou centelhas da consciência divina em corpos físicos. A serpente, nessa interpretação radical, não era o vilão, mas o libertador, oferecendo aos humanos o conhecimento que lhes permitiria perceber sua prisão e buscar transcendência. Essa interpretação foi violentamente suprimida pela Igreja primitiva porque ela inverte completamente a narrativa do poder. Se a matéria é uma prisão e o conhecimento é libertação, então as instituições que controlam o acesso ao conhecimento se tornam os verdadeiros inimigos da evolução humana. E aqueles que buscam gnose direta, experiência não mediada do divino, tornam-se revolucionários espirituais, desafiando o controle estabelecido. A fruta da árvore do conhecimento, segundo várias tradições ocultas, não era literalmente uma maçã ou qualquer fruta física. Era uma metáfora para uma tecnologia ou processo através do qual a consciência poderia ser expandida ou alterada. Alguns textos sugerem que era um enteógeno, uma substância psicoativa que abria portais de percepção para outras dimensões da realidade. Outros sugerem que era uma técnica de meditação ou respiração que ativava glândulas dormentes no cérebro humano, particularmente a glândula pineal, frequentemente chamada de terceiro olho nas tradições esotéricas.
Quando Adão e Eva comeram dessa fruta, seus olhos foram abertos, não no sentido de que começaram a enxergar fisicamente, mas que começaram a perceber camadas de realidade que antes lhes eram invisíveis. Eles viram a si mesmos, talvez pela primeira vez, não como extensões inocentes do divino, mas como entidades separadas com vontades independentes. Essa autoconsciência, esse despertar do ego individual, foi simultaneamente uma bênção e uma maldição. Permitiu criatividade, escolha, livre-arbítrio, mas também trouxe medo, vergonha, alienação e morte. O momento em que Adão e Eva perceberam sua nudez e fizeram roupas de folhas de figueira para se cobrir é carregado de simbolismo oculto que raramente é explorado. A nudez não era apenas física, era espiritual. Antes da queda, eles estavam vestidos de luz divina. Seus corpos irradiavam uma frequência energética que os conectava diretamente à fonte da criação. Quando comeram da árvore proibida, essa cobertura de luz se dissipou, e pela primeira vez eles perceberam seus corpos como densos, pesados, separados do espírito. As roupas de folhas que confeccionaram eram uma tentativa patética de recriar artificialmente a cobertura que haviam perdido naturalmente. Mas Deus, em um ato de misericórdia frequentemente mal interpretado, fez para eles roupas de pele animal antes de expulsá-los do Éden. Isso exigiu o primeiro derramamento de sangue na criação, o primeiro sacrifício animal, prefigurando todos os sistemas de sacrifício que viriam depois. A mensagem oculta aqui é profunda. Uma vez que a queda aconteceu, uma vez que o portal dimensional foi fechado, a única maneira de restabelecer a conexão com o divino seria através de sangue, através de morte e renascimento, através de sacrifício contínuo até que o sacrifício final e perfeito pudesse ser feito. A expulsão do Éden não foi apenas um exílio geográfico, foi um colapso dimensional. O portão que conectava o reino celestial ao terrestre foi selado e a humanidade foi aprisionada em uma realidade tridimensional, cortada da percepção direta de dimensões superiores. Os querubins, com espadas flamejantes que guardam o caminho de volta ao Éden, não são apenas guardas impiedosos. Eles representam frequências energéticas que a consciência humana caída não pode mais atravessar sem ser destruída. O fogo de suas espadas não é punição, mas proteção. Tentar retornar ao Éden em um estado de consciência não transformada seria como tentar segurar raios com as mãos. É necessário uma transmutação completa da consciência, uma morte do ego e renascimento em um estado superior antes que o caminho de volta possa ser percorrido. E é exatamente isso que as profecias apocalípticas realmente prometem. Não apenas um fim, mas um retorno. Não a destruição do mundo, mas a reabertura do portal dimensional que foi fechado no Éden. O Apocalipse é o Éden invertido, o momento em que tudo que foi perdido na queda será restaurado, quando a separação entre céu e terra finalmente terminará, e a humanidade redimida poderá novamente habitar o espaço liminar onde todas as dimensões da realidade convergem em harmonia. Códigos proféticos, a linha do tempo secreta escondida nas Escrituras. As profecias bíblicas que nos foram ensinadas são apresentadas como previsões vagas e simbólicas sobre um futuro distante e incerto, mas essa interpretação superficial esconde uma verdade muito mais precisa e aterrorizante. Os textos antigos que foram suprimidos contêm calendários proféticos detalhados, cronologias exatas que mapeiam não apenas eventos futuros, mas os mecanismos cósmicos que os governam. O livro dos Jubileus divide toda a história da criação em períodos de 49 anos, chamados Jubileus. E através dessa estrutura matemática, revela padrões que se repetem com precisão assustadora através dos milênios. Enoque vai ainda mais longe.
descrevendo ciclos baseados em movimentos astronômicos precisos, alinhamentos celestes que servem como gatilhos para eventos terrestres predeterminados. Essas não são superstições astrológicas primitivas. São códigos temporais operacionais que mostram como o tempo funciona não como uma linha reta, mas como uma espiral onde eventos passados ecoam e se amplificam em octavas futuras, onde padrões estabelecidos na criação se desdobram inevitavelmente em direção a um clímax apocalíptico já escrito nas próprias estruturas do cosmos. Daniel, no Antigo Testamento, recebeu visões tão precisas sobre impérios futuros e seus períodos de domínio que céticos modernos insistem que seu livro deve ter sido escrito após os eventos que ele previu. Mas os manuscritos do Mar Morto confirmam que o livro de Daniel existia séculos antes dos eventos que descreve. Sua profecia das 70 semanas é particularmente fascinante porque usa uma linguagem codificada onde cada dia representa um ano, criando uma cronologia profética que abrange séculos. Quando decodificada corretamente, essa profecia previu com precisão de dias o momento exato em que o Messias apareceria em Jerusalém, montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Mas a profecia de Daniel não termina aí. Ela descreve uma última semana ainda não cumprida, 7 anos finais de tribulação sem precedentes que marcarão o fechamento deste ciclo cósmico. E aqui está o segredo que poucos percebem. Os eventos que Daniel viu não eram aleatórios ou condicionais. Eles estavam codificados no próprio tecido do tempo, pontos fixos em uma linha temporal que não pode ser alterada, apenas cumprida. Os números nas profecias bíblicas não são arbitrários ou simbólicos. Eles são frequências, códigos matemáticos que revelam a estrutura oculta da realidade. O número 7 aparece repetidamente. 7 dias da criação, 7 anos de tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças de ira no Apocalipse. Esse não é acidente poético. O número 7 representa a completude cíclica, a estrutura fundamental através da qual o tempo se desdobra. O número 40 também surge constantemente. 40 dias e noites do dilúvio. 40 anos no deserto, 40 dias de jejum de Jesus. 40 representa períodos de teste, purificação e transformação. O número 12 aparece nas 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portões da Nova Jerusalém, representando o governo divino e autoridade cósmica. Quando você começa a rastrear esses números através das Escrituras, padrões extraordinários emergem. Eventos separados por séculos estão conectados por essas frequências numéricas, revelando que a história não é uma sequência aleatória de acontecimentos, mas uma composição cuidadosamente orquestrada, onde cada nota foi escrita antes que a sinfonia começasse a tocar. O Apocalipse de João é talvez o texto profético mais codificado e mal compreendido de todos. A maioria das interpretações o trata como uma sequência linear de eventos futuros, mas essa leitura perde completamente sua verdadeira natureza. O Apocalipse é escrito em uma linguagem altamente simbólica, que era familiar aos iniciados em mistérios antigos, mas deliberadamente obscura para profanos. A besta com 7 cabeças e 10 chifres, a mulher vestida de sol com a lua sob seus pés, as 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias, os 144. Zeros e os zeros selados das tribos de Israel. Todos esses símbolos carregam múltiplas camadas de significado que se referem simultaneamente a eventos históricos passados, realidades presentes e cumprimentos futuros. Essa é a natureza dos códigos proféticos verdadeiros. Eles não são projeções lineares, mas hologramas temporais, onde passado, presente e futuro estão entrelaçados em uma única revelação. Enoque foi levado em visão para ver o fim desde o princípio,
não porque o futuro é predeterminado em um sentido fatalista, mas porque existe uma lógica inerente aos ciclos cósmicos que torna certos resultados inevitáveis, uma vez que certas condições são estabelecidas. Os textos proféticos também revelam algo perturbador sobre a natureza do livre-arbítrio dentro desses ciclos predeterminados. Existem pontos fixos na linha do tempo, eventos que devem ocorrer porque foram estabelecidos como parte da estrutura fundamental da criação. O dilúvio era um ponto fixo. A vinda do Messias era um ponto fixo. O apocalipse final é um ponto fixo. Mas entre esses pontos fixos existe margem para variação, para escolha humana, para múltiplas possibilidades de como chegaremos de um ponto ao outro. As profecias descrevem não apenas um futuro singular, mas uma gama de futuros possíveis que colapsam em realidade baseados nas escolhas coletivas da humanidade. É como um rio que deve inevitavelmente chegar ao oceano, mas o caminho exato que toma através da paisagem depende de inúmeros fatores. As profecias nos mostram o oceano, o destino final, mas o caminho até lá permanece fluido. E é nessa fluidez que reside nossa responsabilidade. Não podemos prevenir o clímax apocalíptico porque ele é parte da própria arquitetura da criação, mas podemos influenciar como chegamos lá e o estado de consciência com o qual entramos nessa transformação final. Os eventos globais que estamos testemunhando agora não são coincidências ou desenvolvimentos históricos aleatórios. Eles são o cumprimento sistemático de padrões proféticos estabelecidos há milênios. A restauração de Israel como nação em 1948, depois de 2000 anos de dispersão, foi prevista especificamente por Ezequiel e outras profecias do Antigo Testamento. A tecnologia que permite que o mundo inteiro testemunhe eventos simultâneos foi necessária para o cumprimento de profecias apocalípticas sobre a morte das duas testemunhas, sendo vista por todas as tribos e línguas e povos e nações. O desenvolvimento de armas nucleares que podem destruir toda a vida na Terra dá contexto terrível à profecia de Jesus de que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. A convergência de pandemias globais, colapso econômico, guerras e rumores de guerras, terremotos em lugares diversos, sinais nos céus, tudo isso foi catalogado nas profecias como marcadores do início das dores de parto que precedem o nascimento de uma nova era. Não estamos assistindo ao fim do mundo. Estamos assistindo ao fim de um ciclo e o nascimento doloroso do próximo. Mas aqui está o código profético mais importante que foi quase completamente suprimido. O Apocalipse não é primariamente sobre destruição física, mas sobre revelação e transformação de consciência. A própria palavra Apocalipse em grego significa revelação, um desvelar, uma remoção do véu que esconde a verdadeira natureza da realidade. Os cataclismos descritos no Apocalipse de João, as pragas e julgamentos, são símbolos de processos de purificação, através dos quais a ilusão é destruída para que a verdade possa ser vista. Quando lemos sobre o sol escurecendo e as estrelas caindo do céu, os textos antigos nos dizem que isso se refere não apenas a eventos cósmicos literais, mas ao colapso de estruturas de poder e sistemas de crenças que mantiveram a humanidade aprisionada em ignorância. As trombetas que soam representam despertares sucessivos de consciência. Os selos, que são quebrados, são revelações progressivas de conhecimento oculto. A Nova Jerusalém que desce dos céus não é apenas uma cidade física, mas um estado de consciência elevado. A restauração do portal dimensional que foi fechado no Éden. O Apocalipse é o retorno ao Éden, mas em uma oitava superior. É a conclusão do ciclo cósmico que começou com a criação,
Moveu-se através da queda e da redenção, e agora se aproxima de sua transformação final, onde céu e terra se tornam um novamente, onde a separação entre matéria e espírito finalmente termina. O Apocalipse arquitetado, o plano cósmico de reinicialização. O Apocalipse, que nos foi vendido pela cultura popular e até mesmo por muitas instituições religiosas, é uma caricatura grotesca de destruição caótica, um fim violento e sem sentido, onde Deus arbitrariamente aniquila sua própria criação em um acesso de ira divina. Mas os textos suprimidos revelam uma verdade radicalmente diferente e infinitamente mais sofisticada. O Apocalipse não é um colapso aleatório, mas uma reinicialização cuidadosamente arquitetada, um processo de renovação cósmica que foi planejado desde antes da fundação do mundo. O livro de Enoque descreve explicitamente como ele foi levado para ver os tesouros das estrelas e os depósitos dos ventos, lugares onde os elementos do julgamento final já estavam armazenados, esperando o momento exato de sua liberação. Essa não é a linguagem de destruição impulsiva, é a linguagem de engenharia cósmica, de um sistema operacional universal que inclui protocolos de reinicialização quando a corrupção atinge níveis críticos. O Apocalipse é um recurso, não um bug, embutido na própria arquitetura da criação como um mecanismo de preservação de última instância. Os textos antigos revelam que este não será o primeiro reinício cósmico, nem será o último. O dilúvio de Noé foi um apocalipse em menor escala, uma reinicialização regional que purgou a terra da contaminação genética dos nefilins e preservou uma linhagem pura através da qual o plano divino poderia continuar. Mas antes do dilúvio, os manuscritos falam de destruições ainda mais antigas, de mundos anteriores que foram dissolvidos e reformados quando se tornaram irrecuperavelmente corrompidos. A tradição judaica fala de mundos anteriores que Deus criou e destruiu, antes de finalmente criar este mundo atual. A cosmologia hindu descreve ciclos infinitos de criação e destruição chamados yugas, onde universos inteiros nascem, evoluem, decaem e são reabsorvidos no vazio antes de emergirem novamente. Essas não são mitologias primitivas desconectadas. São memórias fragmentadas de uma verdade cósmica fundamental. A realidade opera em ciclos. E o Apocalipse é simplesmente o ponto de transição entre um ciclo e o próximo. O que está chegando não é o fim da existência, mas o fim de uma era e o nascimento traumático de uma nova ordem de realidade. O mecanismo preciso, através do qual essa reinicialização ocorrerá, está codificado nas profecias de maneiras que só agora começamos a compreender. O Apocalipse descreve uma sequência de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças de julgamento, cada uma liberando eventos progressivamente mais cataclísmicos. Mas esses não são eventos arbitrários. Eles correspondem a processos naturais reais, que são parte de ciclos planetários e cósmicos de longa duração. O aumento na atividade sísmica e vulcânica previsto nas profecias correlaciona-se com ciclos geológicos reais de inversão de polos magnéticos que a ciência moderna confirma ocorrerem periodicamente na história da Terra. Os sinais nos céus que Jesus mencionou estão relacionados a alinhamentos astronômicos raros e eventos solares de magnitude extrema, que têm o potencial de fritar infraestruturas tecnológicas e até mesmo afetar a biologia humana em níveis fundamentais. As pragas e pestilências descritas podem ser resultados de pandemias naturais, amplificadas por superpopulação e degradação ambiental. Ou podem ser liberações deliberadas de patógenos armazenados em laboratórios militares. O ponto crucial é este. O Apocalipse não requer milagres sobrenaturais no sentido tradicional.
Ele requer apenas a convergência sincronizada de múltiplos sistemas naturais e humanos, atingindo simultaneamente pontos de ruptura críticos. Mas existe uma dimensão do Apocalipse que vai muito além de cataclismos físicos. Os textos suprimidos descrevem o que pode ser chamado de Apocalipse da consciência, um evento de despertar em massa, onde os véus que separam as dimensões da realidade se tornarão repentinamente transparentes. Enoque descreve isso como um momento em que todos os segredos dos anjos serão revelados, quando a humanidade finalmente compreenderá a verdadeira natureza multidimensional da existência e seu lugar no cosmos. Em linguagem moderna, poderíamos descrever isso como um salto quântico na consciência coletiva, um momento em que a frequência vibratória de toda a realidade física se eleva para uma oitava superior. Aqueles cuja consciência está sintonizada com frequências mais elevadas de amor, verdade e compaixão, passarão por essa transição como uma expansão estática. Mas aqueles cuja consciência permanece presa em frequências mais baixas de medo, ódio e egoísmo, experimentarão essa mesma mudança como agonia insuportável, como se suas próprias estruturas psíquicas estivessem sendo desintegradas pela intensidade da luz que não podem mais evitar. A profecia das duas testemunhas no Apocalipse contém pistas fascinantes sobre o mecanismo dessa transição. Essas duas figuras proféticas testemunharão por 1260 dias vestidas de saco, serão mortas, seus corpos permanecerão nas ruas por 3 dias e meio, enquanto o mundo inteiro assiste e celebra, e então serão ressuscitadas e ascenderão ao céu à vista de todos. Existem múltiplas interpretações sobre quem ou o que essas testemunhas representam, mas uma leitura oculta sugere que elas simbolizam 2 aspectos da consciência humana que devem morrer e ressuscitar: o ego individual e a mente coletiva. Durante 3 dias e meio simbólicos, representando um período breve, mas intenso de escuridão completa, a humanidade experimentará a morte total do ego, dissolução completa de todas as estruturas de identidade e significado. Essa noite escura da alma coletiva será aterrorizante além da compreensão, mas absolutamente necessária. Apenas através dessa morte completa pode ocorrer o renascimento em um estado superior de consciência. As testemunhas ascendendo ao céu representam a transfiguração da consciência humana de um estado terrestre para um estado celestial, de uma frequência material densa para uma frequência espiritual elevada. O julgamento final descrito no Apocalipse não é um tribunal cósmico onde um Deus antropomórfico decide arbitrariamente o destino das almas. É um processo automático de ressonância frequencial. Quando a frequência de base da realidade se eleva durante a transição apocalíptica, cada consciência naturalmente gravitará para o nível dimensional que corresponde à sua própria frequência vibratória. Isso não é recompensa ou punição no sentido moral tradicional. É física espiritual. Água encontra seu nível. Cada consciência encontrará o ambiente dimensional que corresponde ao seu estado de desenvolvimento. Aqueles que cultivaram amor, sabedoria e compaixão ascenderão para dimensões caracterizadas por esses estados. Aqueles que permaneceram presos em medo, raiva e separação gravitarão para dimensões caracterizadas por esses estados. O inferno não é um lugar de punição eterna criado por um Deus vingativo. É uma dimensão de baixa frequência, onde consciências não desenvolvidas continuam seu processo evolutivo através de experiências necessárias, mas dolorosas, até que, eventualmente, através de incontáveis ciclos, desenvolvam as capacidades necessárias para ascender a estados superiores. Não existe condenação eterna no sentido absoluto. Existe apenas jornada evolutiva de consciências através de múltiplos ciclos e dimensões até que, eventualmente, todas retornem à fonte da qual emanaram.
E aqui está o segredo final que os textos suprimidos revelam sobre o Apocalipse arquitetado. Ele não acontece para nós, ele acontece através de nós. A humanidade não é vítima passiva de um processo cósmico impessoal. Somos participantes ativos, co-criadores cujas escolhas coletivas determinam não se o apocalipse acontecerá, pois isso é inevitável, mas como ele se manifestará e que forma a nova criação assumirá do outro lado. Cada pensamento, cada emoção, cada ação de cada ser humano está contribuindo para o campo morfogenético coletivo que está moldando a realidade emergente. Os textos proféticos não foram dados para nos fazer espectadores passivos do nosso próprio destino. Eles foram dados para nos tornar conscientes do processo no qual já estamos imersos, para que possamos participar dele intencionalmente em vez de inconscientemente. O Apocalipse é um parto cósmico e a humanidade é tanto a mãe quanto a criança. Estamos simultaneamente dando à luz e nascendo em uma nova ordem de existência. O grau de dor ou alegria que experimentamos nesse processo depende de quão resistentes ou receptivos somos à transformação que já está em andamento. Os iniciados antigos que receberam essas profecias compreenderam isso. Eles viram o fim e o começo como um único evento, a morte e o renascimento como um único processo. E eles nos deixaram essas pistas codificadas para que, quando chegasse a hora, aqueles com olhos para ver pudessem compreender o que estava acontecendo e navegar a transição consciente e intencionalmente, tornando-se pontes entre o velho mundo morrendo e o novo mundo nascendo. Despertos, nosso papel na profecia inacabada. Chegamos agora ao ponto crucial que todos os textos suprimidos convergem para revelar. Você não está aqui por acidente, e este momento específico na história não é aleatório. As profecias que exploramos não foram escritas apenas para descrever eventos futuros, mas para despertar aqueles que estão destinados a participar conscientemente da transformação que está por vir. Os textos antigos falam repetidamente de um remanescente, um grupo de almas que manterá a chama da verdade viva através das eras escuras e estará presente no momento da transição final para servir como âncoras de consciência elevada. Enoque viu em suas visões aqueles que permanecerão fiéis até o fim. Indivíduos espalhados por todas as nações e épocas que carregam dentro de si uma centelha de memória cósmica, um conhecimento intuitivo de que existe algo mais além do véu da realidade material. Se você chegou até aqui, se essas palavras ressoam em algum lugar profundo da sua consciência, então você pode ser parte desse remanescente. Não porque você é especial em um sentido elitista, mas porque sua alma escolheu estar aqui agora, neste ponto crítico de transição entre eras cósmicas. O sistema que governa este mundo não quer que você saiba dessas verdades. Por milênios, conhecimento foi suprimido, textos foram destruídos, iniciados foram perseguidos e silenciados. Tudo para manter a humanidade em um estado de amnésia espiritual. E a razão é simples. Humanos que compreendem a verdadeira natureza da realidade, que entendem os ciclos cósmicos e seu papel neles, não podem ser controlados facilmente. Eles não vivem em medo constante. Eles não consomem compulsivamente para preencher vazios existenciais. Eles não obedecem autoridades cegas que alegam ter poder sobre suas almas. Humanos despertos se tornam problemas para sistemas de controle, porque eles operam de uma lógica diferente, uma frequência mais elevada que não pode ser manipulada pelas táticas usuais de medo e desejo. É por isso que a verdadeira espiritualidade sempre foi perigosa para estruturas de poder. Não espiritualidade domesticada, ritualizada, institucionalizada.
mas a gnose selvagem e direta que transforma consciências e liberta indivíduos do controle externo. Os textos que foram suprimidos continham exatamente esse tipo de conhecimento libertador. E o fato de você estar agora sendo exposto a essas ideias não é coincidência. É parte do desdobramento profético mesmo. Mas aqui está algo crucial que precisa ser entendido. Despertar não é um evento único e não é confortável. É um processo contínuo e frequentemente doloroso de desconstrução de ilusões. Quando você começa a ver através das narrativas oficiais, quando os véus começam a cair, você entra em um período de desorientação intensa que as tradições místicas chamam de noite escura da alma. Tudo o que você pensava saber sobre a realidade começa a se desintegrar. Relacionamentos baseados em identidades falsas começam a se desfazer. Carreiras construídas sobre valores que você agora percebe serem vazios perdem significado. Você pode se sentir completamente sozinho, porque as pessoas ao seu redor ainda estão presas nas ilusões das quais você está despertando. Os textos antigos alertam sobre essa fase. Enoque passou tempo isolado, sendo preparado através de provações intensas antes de receber suas revelações completas. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado antes de começar seu ministério. Essa é a jornada do iniciado. E se você está experimentando esse tipo de crise existencial agora, não é sinal de que algo está errado com você. É sinal de que algo está finalmente se tornando certo, que você está começando a ver a realidade como ela é, em vez de como lhe disseram que era. Seu papel nesta profecia inacabada não é necessariamente grandioso ou público. Não é sobre se tornar um líder espiritual famoso ou um profeta reconhecido. Para a maioria, o papel é muito mais sutil, mas igualmente crucial. Manter uma frequência elevada de consciência em meio ao caos crescente. Quando o mundo ao seu redor está entrando em pânico, sua calma se torna uma âncora. Quando outros estão sendo consumidos por medo e raiva, sua compaixão se torna um farol. Quando narrativas de separação e ódio dominam o discurso público, sua insistência na unidade e amor se torna um ato revolucionário. Os textos falam sobre os 144,000 selados que estarão protegidos durante a tribulação final. Esse número provavelmente não é literal, mas simbólico, representando um número suficiente de consciências despertas espalhadas estrategicamente ao redor do planeta para manter a grade energética estável enquanto a transformação ocorre. Você pode ser uma dessas âncoras. Seu trabalho não é converter as massas ou salvar o mundo sozinho. Seu trabalho é manter sua própria luz acesa, manter sua própria consciência clara, porque isso afeta o campo morfogenético coletivo de maneiras que você não pode ver, mas que são absolutamente reais e cruciais. As escolhas que você faz agora têm peso cósmico, porque estamos em um ponto de bifurcação na linha do tempo. Pequenas ações podem ter consequências desproporcionalmente grandes quando sistemas estão em pontos críticos de transição. A física do caos nos ensina sobre pontos de alavancagem, lugares onde pequenas intervenções podem mudar completamente a trajetória de sistemas complexos. Estamos nesses pontos de alavancagem agora, coletivamente e individualmente. Cada vez que você escolhe consciência sobre inconsciência, amor sobre medo, verdade sobre conveniência, você está votando pelo tipo de realidade que emergirá do outro lado desta transição. E seu voto conta mais do que você imagina. Os textos proféticos não estavam apenas descrevendo um futuro fixo. Eles estavam mapeando potenciais, mostrando para onde as correntes estão fluindo. Mas sempre com o entendimento de que consciências despertas podem direcionar essas correntes.
O futuro não está completamente escrito. Existe uma profecia inacabada, um espaço de possibilidade onde sua participação consciente faz diferença real. Não na escala fantasiosa de prevenir o apocalipse, pois isso é parte necessária do ciclo cósmico, mas na escala crucial de determinar como passamos por ele e que tipo de mundo nasce do outro lado. O conhecimento sozinho não é suficiente. Você pode saber tudo sobre textos antigos, decifrar cada código profético, compreender cada símbolo oculto e ainda permanecer espiritualmente adormecido se esse conhecimento não se transforma em prática vivida. A gnose verdadeira não é informação intelectual. É experiência direta, transformação incorporada. Os iniciados antigos passavam por rituais intensos, práticas ascéticas, experiências místicas que reprogramavam suas consciências em níveis fundamentais. Nós hoje não precisamos replicar exatamente essas práticas antigas, mas precisamos encontrar maneiras equivalentes de transformar conhecimento teórico em realização vivida. Isso pode ser através de meditação profunda que silencia a mente tagarela e abre portais de percepção direta. Pode ser através de práticas somáticas que liberam traumas armazenados no corpo e permitem que energia vital flua livremente. Pode ser através de serviço compassivo que quebra a ilusão de separação e revela a interconexão fundamental de toda a existência. O caminho específico é menos importante do que a sinceridade e intensidade do seu compromisso. Os textos antigos foram preservados não para serem adorados como relíquias sagradas intocáveis, mas para serem usados como mapas práticos por aqueles corajosos o suficiente para empreender a jornada de transformação que eles descrevem. E, finalmente, chegamos à verdade mais libertadora e assustadora de todas. Você tem mais poder do que jamais permitiram que você soubesse. As estruturas de controle que governam este mundo dependem de você permanecer inconsciente desse poder. Dependem de você acreditar que é pequeno, impotente, insignificante no grande esquema das coisas. Mas os textos suprimidos revelam o oposto. Você é uma centelha do divino, uma fração holográfica da consciência cósmica total, dotado de capacidades criativas que espelham, em escala menor, os mesmos poderes que trouxeram universos à existência. Quando Jesus disse, "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará", ele não estava exagerando ou falando metaforicamente. Ele estava revelando o potencial latente em toda a consciência humana totalmente desperta. O apocalipse que se aproxima é simultaneamente o maior perigo e a maior oportunidade que a humanidade já enfrentou. É um perigo porque as forças de entropia, corrupção e controle estão tentando capturar essa transição para seus próprios propósitos escuros, para criar do outro lado uma realidade de escravidão ainda mais completa. Mas é uma oportunidade porque os mesmos processos de dissolução que destroem o velho mundo também liberam uma tremenda quantidade de energia criativa que pode ser direcionada para manifestar uma nova realidade de liberdade, amor e despertar sem precedentes. Para qual direção essa energia flui depende das escolhas coletivas de consciências individuais como a sua. Você não é espectador neste drama cósmico. Você é participante, co-criador, e o papel que você escolhe desempenhar importa infinitamente mais do que qualquer sistema de poder jamais permitiria que você acreditasse. Os textos foram preservados através de milênios especificamente para este momento, para alcançar você, para lembrá-lo de quem você realmente é e por que você está aqui agora. A profecia está inacabada, porque você ainda não escreveu sua parte nela. Então eu pergunto a você, que história você escolherá contar com sua vida?
Que frequência você irradiará enquanto o velho mundo morre e o novo nasce? Quem você se tornará quando todos os véus finalmente caírem e você se encontrar face a face com a verdade nua de sua própria natureza divina? Essas não são perguntas retóricas, são convocações, e sua resposta a elas moldará não apenas seu próprio destino, mas contribuirá para o destino de toda a espécie humana nesta encruzilhada crítica entre eras. O Apocalipse está aqui, não apenas chegando, mas já em andamento. E você, querendo ou não, sabendo ou não, está desempenhando um papel em seu desdobramento. A única questão real é: você escolherá desempenhar esse papel conscientemente ou inconscientemente, desperto ou adormecido, como âncora de luz ou mais uma onda no mar de caos. Escolha sabiamente, escolha conscientemente, porque o tempo para escolher está se esgotando rapidamente, e em breve o novo mundo estará aqui, moldado irreversivelmente pelas escolhas que todos nós fizemos ou deixamos de fazer neste momento limiar entre destruição e renascimento cósmicos.